Olá meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Olá. Vamos entrando, vamos mandando aviãozinho para as outras pessoas. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre como alcançar nossos objetivos, né? É sempre hora de começar a se organizar, a colocar objetivos, né, em prática, mas vamos... E o início do ano é excelente para isso também, né? É um bom momento. Então, vamos começar esse ano falando um pouquinho sobre isso, como começar, né? Por onde nós vamos começar. Então, vou mandar uns aviãozinhos aqui. Mandem aí também, pra gente já começar. Tá bom? O ano já começou por aí, que para muita gente ainda não, né? Por aqui já começou faz tempo. E aí, essa é a primeira live do ano. E eu achei o assunto muito pertinente pra gente... Oi! Eu achei o assunto muito pertinente, porque... a gente começa com pique total, né? Com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, acho bom a gente falar um pouco sobre isso. Estão mandando aí os aviãozinhos. A Renata mandou. Já vi aqui. Tô mandando aqui mais uns aviãozinhos e a gente já começa, tá? Depois o pessoal vai entrando devagar, né? Como sempre, é assim mesmo. Bom, vamos começando. Vai ficar salvo aqui também. E aí a gente, quem não conseguir ver agora também vê depois, certo? Então o tema da live de hoje é como alcançar seus objetivos. E aí, vocês já se perguntaram por que muitas vezes nós temos tantos objetivos, né? Vamos falar agora do início do ano. A gente começa um ano tão empolgado, é um momento que a gente faz reflexão e que a gente para pensar assim, renovar o que nós queremos e pensar em quantos objetivos nós queremos realizar, quantos sonhos nós queremos colocar em prática. Às vezes algo que nós não fizemos no ano anterior, às vezes há alguma pendência que ficou e aí a gente fala, eu quero começar o ano com tudo e quero fazer, e a gente tem uma lista do que a gente quer fazer. E aí o tempo vai passando e o que acontece? Isso vai ficando pelo caminho, vai ficando para trás. E de repente, quando a gente para fazer um balanço disso, a gente simplesmente não fez. Então, o que acontece com a gente, né? Por que nós não fazemos aquilo que a gente estava tão disposto a fazer, tão certo de que nós faríamos? Então, o que aconteceu pelo caminho? E é esse momento, essa é a principal reflexão, que é por onde nós temos que começar, né? É por essa reflexão. Então a gente fala assim, eu vou começar a atividade física, eu preciso começar a atividade física.
né? Não, eu já esperei. Vamos a exemplos. Eu fiz passei o Natal, o Ano Novo, as festas de final de ano, eu viajei, eu fiquei à vontade, eu comi o que eu queria, fiz tudo como eu queria. E então agora é a hora de começar. E nada. Eu quero muito terminar um curso que eu comecei no ano passado e esse ano eu vou terminar. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar da minha saúde. E assim, são com muitas outras coisas, né? Então, o que acontece? Então, na verdade, um dos primeiros pontos é que nós não sabemos de fato o que nós queremos. Nós não definimos com clareza o que nós queremos e nem como nós vamos fazer para alcançar isso. Então, quando a gente fala, eu quero muito começar uma atividade física no início do ano, depende, para algumas pessoas o ano ainda não começou, né? Para outros virou o ano, dia 1º, o ano já começou, 1º de janeiro. Então, aí já está um primeiro passo, um primeiro ponto. Sabe, esses dias eu fiz uma enquete aqui no meu story e eu fiz essa pergunta, o que você quer fazer em 2021? E foi impressionante como as perguntas, assim, 95% das perguntas, a pessoa respondia algo vago, sem objetividade, e eu complementava assim, mas o que de fato? A resposta era, não sei, ainda não pensei, ainda não sei. Então, a gente começa achando que vai fazer e acha que isso é o suficiente. Só que, na verdade, quando você não tem isso ao certo, não tem isso com clareza, se você não coloca isso como sua prioridade, não coloca isso na sua agenda, aquilo não vai acontecer. Se eu sei que eu quero fazer tal coisa, não, esse ano eu vou fazer, esse ano vai até dezembro. Então, se a gente não define com clareza quando nós vamos fazer, como que nós vamos fazer, o que exatamente nós vamos fazer para alcançar aquilo vai se perdendo. E aí o que não faltam são justificativas para dizer o porquê nós não fizemos. Falta de tempo, né? Trabalhei demais, foi a família, surgiram outros compromissos, eu tive imprevistos, e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Geralmente nós nem sabemos definir com objetividade o que nós queremos. E outra coisa, o que é importante para você? O que de fato faz sentido para você e que você quer realizar? Independente se é início de ano ou quando é, um objetivo que você tem. Porque todos nós, talvez a gente não tenha isso claro, mas todos nós temos muitos objetivos, né? Muitas coisas para realizar. A gente tem uma lista de sonhos, de desejos, de objetivos e tal. Então, entender de fato o que é importante para nós também é um primeiro passo. Por que você quer o que você quer? Porque quando a gente fala assim, eu quero fazer muito algo, como eu dei vários exemplos aqui, mas eu não faço nada para conseguir aquilo, será que aquilo realmente era importante? Será que aquilo realmente faz muito sentido para mim? Ou será que eu até quero, mas ainda não estou pronto, ainda não estou disposta, eu ainda não estou preparada, ou isso para mim não é uma prioridade? Então, se for essa última opção, provavelmente você não vai fazer. Né? Então, um ponto de partida é isso. Entender o que você quer. De fato, o que é importante para você. O que faz sentido. Ah, Michele, mas mesmo assim é algo que eu já queria e ainda eu não fiz, não consegui fazer. Tá, então o próximo passo é a gente entender quais são os impedimentos. O que tem impactado em suas ações. Por que você não tem feito o que é tão importante para você? E aí é um momento de você com você mesmo, sabe? De você olhar o que tem sido
essas barreiras para você realizar isso. Então, a gente sabe, gente, que tudo começa a nível de pensamento. A nível de pensamento. Se aquilo é importante pra gente, aquilo tem que estar muito certo na nossa cabeça. A gente já tem que começar o alinhamento a partir do que a gente espera na nossa cabeça, na mente. Então, como que tá isso pra você? Né? O que acontece, o que você pensa em todas as vezes que você fala, eu vou realizar determinada coisa. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Né? Pode ser esse aí o impedimento, a barreira que não está permitindo que você faça aquilo que você deseja. Certo? Então, mais ou menos por essa ordem aí que nós vamos começar. Então, é entender o que está sabotando. A gente sabe que primeiro as coisas acontecem no pensamento. Esse pensamento vai gerar um comportamento, que são atitudes. E essas atitudes vão gerar um resultado, que pode ser positivo ou negativo. Então, como que tá isso aí para você? Né? A gente ouve tanto, a gente mesmo ou pessoas ao nosso redor, eu quero muito realizar isso, eu quero muito fazer aquilo. Entra ano, sai ano e nada aconteceu e a pessoa não fez nada absolutamente. Então, o que está acontecendo? E começar por isso daí é um excelente ponto de partida para que a gente tire do pensamento, tire só dos sonhos, tire só do que sai da nossa boca, que é um desejo que nós temos, e realmente passe a ser uma realidade, para que a gente se realize. Porque aí quando a gente para perceber, nós vamos acumulando uma série de frustrações, nós vamos desacreditando cada vez mais de nós, por a gente ir desistindo das coisas e por não realizar. Né? Você mesmo acaba pensando, eu falo e eu não faço. Então, são mentirinhas que eu conto pra mim mesma, né? Justificativas para não fazer. Ou o quê? Quais das outras opções que nós falamos aqui? Então, vamos falar de alguns pontos assim que são importantes. Um ponto chave é a gente começar a organizar a nossa rotina, organizar o que nós queremos pra gente, sabe? Pro nosso ano. Faça uma organização do seu mês, vamos começar pela semana. Faça uma organização do seu mês, uma organização do seu ano. É preciso você entender o que é prioridade para você. Defina isso, escreva isso em algum lugar, sabe? Foque naquilo que vai fazer a diferença para você. Então, eu sempre falo isso, comece a centralizar suas atividades. A gente anota o que nós queremos fazer, as nossas tarefas, a gente anota no celular, no WhatsApp, a gente anota numa agenda, né, num planner, a gente anota num post-it e de repente você se perde, você não lembra nem aonde você guardou, muito menos o que você disse que você faria, o que você se propôs a fazer. Então, comece assim, organizando o seu dia, organizando a sua rotina, né, centralizando tudo num único lugar. O que você vai fazer? Anota tudo ali que você vai fazer no mesmo lugar, no lugar que seja ideal para você, no lugar que seja mais prático para você, né? Todos os seus afazeres. Então, como eu falei, planeje tudo. O que você quer para esse ano, por exemplo? Mas mesmo que você ainda não sabe ao certo as datas para o ano inteiro, defina aquilo que você quer realizar. O que você quer alcançar esse ano? Tenha claro na sua cabeça e anote isso no lugar que seja importante para você, que você sabe que é de fácil acesso, para você entender. Né? Eu quero fazer um curso X. Vamos dar um exemplo. Tá, se você quer fazer um curso, qual que é o primeiro passo? Qual a primeira coisa que você vai fazer para realizar esse curso? Né? Então, aí eu quero fazer e eu fico no eu quero fazer. De repente, quando você resolve agir,
já fecharam as inscrições, o curso já está em andamento, já não tem mais como fazer, só para o ano que vem. Eu ia fazer, mas as inscrições foram encerradas. Então, se você quer, e você escreveu isso, e você definiu isso, qual que é o primeiro passo para você? Realizar isso. Né? E eu falo que a gente vai de degrau em degrau, é o passo a passo. Então, talvez seja ligar numa escola, procurar as escolas, entender qual escola tem a ver com o que você quer, ou tem o curso que você deseja, entender quando vão começar as aulas, o que você precisa fazer, quais são essas datas, ou seja, tem uma série de pequenas ações, de pequenas coisas que você precisa fazer para você colocar em prática. Né? Mas é preciso que você tenha essa clareza, que isso esteja bem definido para você em algum lugar. Então, para cada objetivo que a gente tem, é importante a gente saber qual que é o meu movimento, qual que é uma ação que eu preciso ter para realizar aquilo que eu desejo, né? A Fran tá falando, poupar dinheiro para uma viagem em família, isso. Então, o exemplo é perfeito e serve para tudo, né? A gente fala, vou viajar, não, eu quero viajar, esse ano eu quero viajar. E o que você fez para você viajar? Quando que você vai viajar? O que você definiu sobre a viagem? De quanto você vai precisar? E aí, de repente, o ano passou e fala, eu não vou porque não deu, o dinheiro não deu para viajar. Então, para isso, além dessa organização da nossa agenda, é importante a gente fazer um planejamento de tudo que nós precisamos e de tudo que nós queremos para aquele ano, né? Para aquele momento, para aquele plano que nós definimos, independente do prazo, e não tem que ser só o anual. Então comece definindo semanal, defina ali por semana o que você vai fazer, né? Ou então, se eu definir que eu vou fazer, eu defini já o meu planejamento anual, o que eu tenho que fazer semanalmente para que até o próximo mês eu tenha feito aquilo que eu me propus, para que até o final do ano eu consiga realizar aquilo que eu me propus. Como a Fran citou o exemplo aí, né? Se eu coloco que eu vou viajar no final do ano com a família, eu preciso poupar, não dá para eu poupar no último mês. No mês da viagem, eu preciso me organizar com antecedência. A Renata tá falando, planejamento é sempre o pilar para o sucesso. Exatamente. Né? Depois que você entende o que você quer, o que é importante para você, entende tudo que estava te impedindo de realizar, é hora de planejar, de organizar a vida. Organizar a agenda, organizar as metas, organizar os prazos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, acaba que a gente se perde com as tarefas do dia a dia. Então, fazer uma coisa de cada vez também é importante, porque às vezes a gente tem se tornado cada vez mais multitarefa. E isso acaba que você faz muito e não faz nada com o devido foco. E quando você consegue fazer esse planejamento, gente, que não é todo mundo, não é tão simples assim, mas é muito possível, você consegue definir tudo certinho e fazer uma coisa de cada vez, né? E definir as tarefas. Inclusive, entre as tarefas, entre as nossas obrigações, está um momento para cuidar da gente mesmo. E eu digo assim, né? É um exercício diário, é uma busca assim, de mudança de hábito, que se você resolveu dormir, então durma. Se você resolveu ler um livro, então leia. Se você resolveu trabalhar, tire aquele tempo determinado para trabalhar. Então o que a gente está fazendo? A gente está lendo um livro, olha o WhatsApp, entende? A gente perde o foco o tempo inteiro daquilo que nós estamos fazendo. Então, isso está muito ligado também, quando a gente fala de planejamento e organização, está muito ligado à gestão do nosso tempo, que o tempo é o mesmo. Então, nós que fazemos as escolhas e definimos como que nós vamos usar aquele tempo, né? Então, defina no seu dia, na sua rotina, o que é urgente para você,
Defina o que é importante para você e defina o que pode esperar. Então, às vezes, algo que você precisa realizar na quinta-feira, que você tem que entregar na quinta, na quarta ele vai ser uma prioridade. Por quê? Porque o seu prazo está esgotando. Mas na segunda, ele só é importante, porque você ainda tem um tempo. Então defina isso, porque a gente se perde muito na rotina, a gente se perde muito no dia a dia, com o nosso tempo, com os nossos afazeres, a gente deixa muito de lado o que é prioridade para fazer o que pode esperar. E de repente você não fez nada. E aquilo lá que você precisava começar a fazer porque era tão importante, não teve tempo para fazer. Você não conseguiu fazer. Então, qual é a prioridade que você está dando para o que é importante? Ou então, qual é a importância disso de fato para você? E no final das contas, independente da justificativa que a gente vai dar, o maior prejudicado é a gente mesmo. Quem deixou de fazer fui eu mesma. A não realização foi minha. O prejuízo maior foi para mim. Entende? Então a gente ter esse momento assim de olhar para isso, com esse cuidado, é muito importante para a definição das nossas ações, né? É entender isso, o quanto algo realmente é prioridade, é importante para nós. Então, o ideal é que você todos os dias, um dia antes, você defina a sua rotina, o que você vai fazer no dia seguinte, de preferência no dia anterior, ou no mais, assim, ou então no outro dia de manhã, mas no dia anterior é muito melhor você definir, porque você já acorda ciente de tudo que você precisa fazer, né? Então, definir a nossa rotina diária é fundamental. Começa daí para as nossas realizações. Então, faça uma lista de tarefas, de tudo que você precisa. E no dia seguinte, quando você acordar, se coloca naquele estado emocional, com aquela empolgação do que você precisa fazer, sabe? Levanta decidida a fazer o que você se propôs. Se comprometa com aquilo que você entendeu que é importante para você, né? Defina as suas prioridades, faça o que tem que ser feito e melhor ainda, eu falo que a prioridade ela tem que ser feita na primeira hora do dia, porque quando você faz o que é prioridade, o que é mais importante ali, o seu dia, o que você conseguir cumprir no dia, tá tudo bem. E às vezes a gente acaba apagando vários incêndios ou fazendo o que é mais legal, o que a gente mais gosta e a única coisa que a gente não poderia deixar de fazer, às vezes a gente deixa. E a gente termina o dia com aquela sensação de não realização, de frustração, de não rendimento, né? Então, são pontos importantes para a gente analisar e para criar novos hábitos, né? Isso é constante. Para que a gente tenha consistência, a gente precisa fazer de novo, até que isso se torne natural para a gente e que a gente adquira esse hábito de ter essa organização, desse planejamento, né? Então, como eu falei aqui, defina o que você vai fazer e faça aquilo. Tira um tempo para estar naquele presente momento fazendo aquilo que você se propôs, certo? Então, gente, o que acontece? Por onde nós podemos começar? Quando a gente para pensar em tudo isso, né? O que eu quero fazer, o que eu quero para mim, quais são os meus objetivos. Quando você para pensar assim, o que eu não fiz ainda e que se eu fizesse faria toda a diferença para mim. O que mesmo eu não tendo feito já há algum tempo, impacta tanto até na minha autoestima, na minha visão assim de realização. O que eu preciso fazer? E muitas vezes nós percebemos que algo não está indo bem, que não está legal,
mas a gente não tem realmente consciência do que é. Às vezes nós não temos. Mas se isso vem acontecendo com você com uma certa frequência, se isso é repetitivo, então comece a observar, sabe? Dê atenção para isso. Então, às vezes nós não temos consciência do que está acontecendo e às vezes nós realmente não sabemos o que nós temos que fazer. Então, eu quero algo, mas de novo eu não fiz. Quando na verdade eu não fiz porque eu não sei fazer. Eu não tenho o conhecimento adequado para colocar aquilo que eu quero em prática. Então, isso pode acontecer, é muito comum acontecer. A questão é você entender isso e saber por onde começar. Quais recursos que eu já tenho para fazer isso que eu quero? E quais recursos que eu ainda preciso adquirir? Por onde que eu vou começar? Como eu posso adquirir isso? Entendeu? Então, eu convido você aí para refletir sobre as suas atitudes, para refletir o que você tem feito ou deixado de fazer. O que você entende que você deseja fazer, mas não está conseguindo e por que não? E aí, a gente veio nesse caminho todo aqui para chegar de fato no ponto principal, né? Então, a gente veio fazendo uma reflexão sobre tudo isso, uma definição, uma organização de rotina. E aí, eu te pergunto, qual que é a sua situação atual? Como que está a sua vida hoje? Como que você percebe que está a sua vida? E diante disso, quais são os seus objetivos? O que você quer? O que você deseja que aconteça de diferente na sua vida e que não está acontecendo hoje? Isso que você deseja é algo que realmente é atraente para você? É algo que é possível para você? É real para você? E mais, é alcançável? Entende? Então, essas são perguntas, quem quiser e conseguir ir anotando aí, são perguntas assim importantíssimas para o seu pontapé inicial. Né? Como que eu tô hoje? O que eu quero que aconteça que não está acontecendo? Então, qual é o meu maior objetivo? Ou quais são os meus objetivos? Por que eu pergunto se ele é atraente? Porque se ele não for atraente, nem vou me preocupar em realizar. Se não for algo que eu enxergue como real, mesmo que desafiador, mas que seja real, nem vou perder tempo, nem vou gastar energia. Entende? Então, pare para pensar nisso. Qual que é a sua realidade hoje? Como que está a sua vida? Qual que é o grau de satisfação hoje com a sua carreira, com o seu trabalho de uma maneira geral, com as suas atitudes, com a vida que você está tendo, com as suas realizações? Porque muitas vezes a gente enxerga a nossa vida assim, péssima, mas todo mundo tem problema. Tá difícil para todo mundo, é assim mesmo, é normal. Então a gente tem que ter esse desconforto, sabe? Sentir esse desconforto de falar, não é normal, não. Eu não preciso viver assim. Eu não preciso que determinada situação aconteça sempre. E se tem uma pessoa que pode fazer alguma coisa de diferente para mudar essa realidade, é você. E se você não fizer, o prejuízo também maior vai ser seu. Entende? Então, analise por esse ponto, né?
Então, onde que você está neste momento? Ó, tá vendo? Os questionamentos aqui já estão surtindo efeito, estão surtindo reflexões. E é para isso esse aqui, esse papo nosso é para isso. Então comece a olhar para cada área da sua vida e ver como que você está indo. O que você tem reclamado, o que você tem ficado sempre insatisfeita, né? Então, onde eu estou neste momento? O que está acontecendo? Onde eu percebo que eu preciso melhorar? E mais, o que tem me impedido de alcançar esse objetivo? O que está acontecendo? Né? Uma perguntinha que eu fiz lá atrás, eu vou fazer de novo. Quais são os recursos que eu já tenho para fazer isso? Para alcançar esse objetivo, e qual que eu entendo que eu ainda preciso adquirir. O que eu preciso fazer? De quais recursos eu preciso? Preciso aprender o quê? Preciso fazer algum curso? Eu preciso... O que eu preciso contar com quem? Quem pode me ajudar? Entende? Então, diante de tudo isso que você vai analisando, qual opção ou quais opções você pode escolher? Quais são os seus próximos passos? Nós já entendemos a realidade, eu já entendi o que eu quero, eu já entendi onde que eu tô hoje. E aí, o que eu posso fazer? Por onde começar, né? E aí, depois que você enxerga quais são as suas escolhas, quais as opções, né, que você tem, o que você pode começar a fazer de fato para realizar aquilo que você quer? Para quando que eu quero que isso aconteça? O Wesley falando comigo mesmo, mudança de atitude de pensamento. Isso. Foi por onde nós começamos, né? Que tudo tá no pensamento. Começa lá no pensamento. Depois começa no comportamento. Na mudança de comportamento, de atitude. Nessa mudança de hábito, né? De visão que a gente tem sobre as coisas. Então, quando a gente toma consciência das coisas, gente, aí, aliás, isso é importantíssimo pra gente tomar alguma decisão, pra gente tomar atitude em relação ao que a gente quer. Mas primeiro, a gente tem que tomar essa consciência. Tem que começar no pensamento, para que depois venha essa mudança de comportamento, né? Então, quais são os seus próximos passos diante disso que você entendeu que você precisa fazer? Aí, trace lá a sua listinha de metas. Qual que é o passo a passo? Cada coisa que você precisa fazer. Entende? Por onde que você vai começar? Que eu falo que eu dou sempre esse exemplo, ele é bem simples, mas eu acho ele muito significativo, que a gente não sobe de elevador, a gente vai definindo passo a passo das coisas, nós vamos subindo degrau por degrau. Então trace ali a sua lista do que você vai fazer, e vai fazer é diferente de querer fazer, de tentar fazer. É o que de fato você está se propondo. Entende? Então, por onde que você vai começar? O que você vai fazer? Tô repetindo, assim, tô enfatizando algumas coisas, né? E quando que você vai fazer? Como eu dei um exemplo lá atrás, não, eu vou entrar. Esse ano eu vou começar a cuidar da minha saúde, eu vou começar a fazer atividade física. Se você perguntar pra pessoa, quando? Ah, não sei, mas que eu vou começar esse ano, eu vou começar.
o ano termina e você ainda não começou. Porque você não tinha prazos, ainda dava tempo, era esse ano. Quando você viu, o tempo passou. Então, quando a gente define o que a gente vai fazer, é importante demais a gente definir quando que eu vou fazer. E é onde já começa a dar problema, porque ninguém gosta de se sentir apertado, né? Pressionado, mas é isso. Façam isso, porque quando você anota o quando, você define a data e mais o horário, você já está se comprometendo. Aquilo ali já é um desafio para você. Entendeu? Então coloca lá quando que você vai fazer, a data e a hora de cada ação, de cada meta daquela que você vai fazer para alcançar aquele objetivo maior que você entendeu que você quer alcançar. E aí, com quem você precisa contar? Só depende de você ou depende de mais alguém? Anota com quem? Anota quem é essa pessoa. Onde você fará? Isso tem custo para você? Quanto que vai custar? Não tem custo, depende só da minha atitude? Ok. Então, pessoal, são assim, eu acho que eu falei assim, de forma bem enfática cada ponto, mas é simples, mas não é fácil, só que é possível. Então depende de uma mudança nos nossos hábitos, uma mudança das nossas atitudes, um olhar para dentro da gente mesmo, para a gente perceber o que realmente faz sentido, porque a gente só vai fazer se fizer muito sentido. E se faz sentido e a gente não fez, o que está acontecendo, o que está impedindo a gente? É preciso buscar isso. E a partir daí, ter uma organização, um planejamento, traçar de forma clara e bem definida cada passo do que a gente vai fazer, com a data, com a hora, como nós vamos fazer, né? O que eu vou fazer e como que eu vou fazer aquilo, né? Uma coisa é eu falar, vou citar o mesmo exemplo que eu já tinha falado, vou fazer atividade física, mas você não sabe como, onde, quando, se vai ser sozinho, se vai ser acompanhado, se vai ser com personal, entende? Então a gente tem que ter muita objetividade naquilo que a gente define. Isso é importante. E é justamente por isso que muitas vezes a gente se perde pelo caminho, porque a gente não tem objetividade nenhuma. E aí a gente só se frustra. Aquilo que a gente tanto acredita que a gente quer, não passa de um sonho, não sai da nossa cabeça, às vezes não sai nem do papel, né? Por quê? Porque a gente não dá a devida atenção e coloca ali eu falo que não tem segredo, né? Não tem mágica nenhuma. É isso. É esforço, é dedicação, é organização, né? É persistência, é foco naquilo que você quer. É entender que no início é mais difícil, que no início é desafiador, mas que para que aconteça tem que ser assim. E que com o tempo, com a prática, isso vai se tornando natural pra gente, vai se tornando consistente. Você se acostuma tanto e você colhe tantos frutos do que da sua organização, do seu planejamento, da sua clareza de ideias, que você entende, você já percebe que não dá mais para fazer sem ser assim. Devido à importância, né? Então, eu convido vocês assim, para olhar para vocês mesmo, para fazer essa reflexão, para, não sei se vocês conseguiram anotar, mas fazer essas perguntinhas para vocês e definir isso, né? Como eu falei lá no início da live, o ano novo é um ótimo começo. A gente quer começar tudo no ano. Então aproveita isso,
que está, assim, a gente costuma estar bem fresco, bem energizado, né, com esperança de tantas coisas boas acontecerem, e definam isso para vocês, né? E se vocês olharem para trás, aquilo assim de mais valioso, aquela realização sua que você tanto orgulha de ter feito, se você olhar para trás, foi exatamente seguindo esses passos aqui que eu dei, foram esses passos que você seguiu. Então é muito satisfatório quando você se propõe a fazer algo que é tão importante para você e você realmente realiza, passo a passo, dia após dia. E isso serve tanto para os planos pessoais quanto para os profissionais, né? Eu falo que toda mudança que nós fazemos tira a gente assim um pouco do conforto, né? Da zona de conforto, mas gera um desconforto que vai trazer benefícios muito maiores lá na frente. É uma questão de investimento mesmo, de saber o que se quer. Então, uma vez que vocês definiram o planejamento de vocês, as ações da semana, chega no final da semana, faça uma revisão naquilo ali. Como que foi a semana? Como que foram as suas atitudes para aquela semana? Né? Entenda o que saiu bem, o que não, de que maneira que você pode melhorar, o que você pode fazer de diferente para começar a próxima semana, para compensar o prejuízo dessa semana. Entende? E aí você vai fazendo isso semana após semana, com essa clareza, com essa definição. Então, não tem segredo, tem dedicação, tem esforço, né? Defina isso para vocês. Parem agora, assim, quem não definiu, para quem ainda não tá pronto, defina assim, qual que é meu maior objetivo? Ou quais são os meus maiores objetivos? O que eu quero fazer? O que eu quero de diferente? Quais as opções que eu vejo? Por onde eu posso começar? O que de fato eu vou fazer? E tira isso, né? A gente sempre tem tantas coisas para realizar, então vamos fazendo uma coisa de cada vez. Às vezes a gente faz até várias. Mas esse é o caminho para mudança. Mudanças de atitude, mudanças de comportamento. É isso aí. Se vocês quiserem fazer, né, alguma pergunta, tirar alguma dúvida de alguma coisa, fiquem à vontade. Mas é um passo a passo, assim, que se tiver a devida, se vocês derem a devida importância, dá certo, né? Do planejamento de vocês. Espero que tenha agregado. Isso era o que eu queria falar hoje para vocês. Depois deixem seus comentários, vai ficar salva essa live aqui. Para quem não assistiu e vocês acharem que é relevante, avisem para essas pessoas para elas assistirem também. E eu quero aproveitar e falar com vocês que no dia 13 de fevereiro será realizado um workshop Desenvolvimento Pessoal, Sucesso Profissional. Então, para quem aí ainda não embalou, para quem ainda está pensando, né, que precisa colocar algumas coisas em prática, definir algumas ações, fazer algumas mudanças, será realizado no dia 13 de fevereiro. E vai ser muito focado, assim, o objetivo do workshop vai ser autorrealização, mudança de atitude, protagonismo, sabe? Da gente perceber o que eu tô fazendo, qual que é meu papel aqui, nesse lugar que eu estou, o que eu posso fazer de melhor.
ele está muito ligado à motivação, à percepção, à mudança comportamental, à definição de ações para aquilo que você deseja. Então, será presencial, as vagas são limitadas, porque já tem uma turma, mas é para ser assim, bem pequeno, até pelo momento em que a gente está passando. Então, quem tiver interesse ou lembrar de alguém que quer algo relacionado a isso, pode me chamar pelo direct, tá? Eu até fiz uma postagem essa semana sobre isso. Então, é uma forma de começar a se organizar, começar de uma forma diferente, com uma visão diferente e fazendo realmente algo acontecer dentro daquilo que você deseja, dentro do que você espera, tá bom? Então, tá aí, tá dado o recado, tá feito o lembrete. Eu quero agradecer muito para cada um de vocês pela participação, pelos comentários, por estar aqui, né? É muito importante, isso ajuda a gente a crescer muito. Então, qualquer coisa chama lá no direct, vão acompanhando e logo tem outra live, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, boa noite e obrigada.